Informação garante que a diretoria do Corinthians definiu prazo máximo para receber as propostas oficiais e assim fechar um novo acordo milionário de patrocínio no espaço master da camisa. E o lateral direito Fagner tem futuro incerto tanto no Corinthians quanto no Cruzeiro. E o atacante Memphis está completando 3 meses sem nenhuma participação em gol com a camisa do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Sobre a seca do atacante Memphis, ele está completando 3 meses sem nenhuma participação em gol do Corinthians. O Memphis está vivendo a sua pior seca desde que ele chegou ao timão. Jogador que foi contratado na temporada passada, chegando como o atleta midiático do time, importante demais na reta final do Campeonato Brasileiro 2024, naquele período de 9 vitórias consecutivas, mas nessa temporada 2025 o Memphis vem sendo bastante criticado, muitos já gostariam que ele nem tivesse mais na equipe, mas claro também que tem muitos que ainda acreditam que o Memphis pode evoluir, se tornar aquele jogador e até melhor do que ele foi naquela reta final de Campeonato Brasileiro do ano passado. Esse momento do Memphis não é nada bom com a camisa do Corinthians, jogador que passou por algumas lesões, está completando justamente nesse dia 30 de outubro 3 meses sem nenhuma participação em gol do Timão. O último gol que ele marcou foi contra o arquirrival no dia 30 de julho, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele marcou o único gol do Corinthians no jogo. Aquele gol também foi o primeiro gol dele em clássicos. Desde então, em 9 partidas, o Memphis não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Vale lembrar que ele acabou ficando de fora também de 7 jogos por causa de uma lesão e também um edema na coxa direita. Minha opinião, quanto ao Memphis estar há 3 meses sem marcar nenhum gol com a camisa do Corinthians é a seguinte. Primeiramente, capitão, por que você está falando camisa do Corinthians? Ele não está marcando nenhum gol, é pelo Corinthians onde ele joga. Não, não é bem assim. Nesses 3 meses ele não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência pelo Corinthians, não teve nenhuma participação em gol do Corinthians. Mas pela seleção da Holanda, são recordes e mais recordes sendo quebrados. Estamos falando de um jogador que, ao meu ponto de vista, chegou no ano passado como um atleta midiático, principal jogador da equipe. No início desse ano, pegou a camisa 10 que pertencia ao argentino Rodrigo Garro, que foi colocado em contrato quando ele veio do ano passado, ele solicitou isso. E é o jogador que hoje o que mais o corintiano se comenta é em relação aos valores que ele recebe. Então ficar 3 meses sem marcar um gol e sem ter nenhuma participação é complicado. Fica difícil ficar defendendo o Memphis. Quem me acompanha sabe que eu acredito muito no futebol dele, continuo acreditando, mas nesse momento eu estou percebendo aí um Memphis de repente mais dedicado à sua seleção do que ao Corinthians. Tudo bem que os números no geral são bons, são 8 gols marcados e 10 assistências. E aí estamos falando de 18 participações em gols nessa temporada 2025. Mas para o Memphis, atleta midiático, alto salário, será que o rendimento está sendo correto? Então 3 meses sem marcar nenhum gol. Ah, capitão, mas ele teve lesão. Tudo bem, mas foram 9 jogos e nenhuma participação em nada. Aí fica difícil. E agora vamos falar sobre o lateral direito Fagner, que tem futuro incerto, tanto no Cruzeiro, equipe atual ao qual ele está, quanto no Corinthians, que é quem ainda detém os direitos econômicos do jogador. O Fagner, nem preciso ficar detalhando, o jogador que é cria do terrão, voltou para o Corinthians em 2014 e já temos aí mais de uma década desde que o Fagner retornou. Tudo bem que nesse ano de 2025, no início da temporada, ele acabou se transferindo para a equipe do Cruzeiro, contrato de empréstimo até o final dessa temporada.
O Fagner estava indo muito bem, fez 16 partidas, uma assistência com a camisa do Cruzeiro e já estava se tornando um dos líderes da equipe, mas o Fagner acabou sofrendo uma lesão grave no final do mês de julho e desde então ele vem se tratando. Já são mais de 3 meses passados desde que ele se machucou. O Fagner tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. O contrato de empréstimo com o Cruzeiro vai até o final desse ano. Antes da lesão, já tínhamos alguns rumores que o Cruzeiro iria querer comprar o Fagner, mas parece que o cenário está mudando. Por quê? Hoje o titular absoluto é o William, o Cauã Prates, que se tornou reserva, acabou tendo uma grande evolução e tem informações que o Cruzeiro está negociando a chegada de mais um lateral direito, Mateuzinho do Cuiabá. Com isso, fica difícil imaginar que de repente o Cruzeiro iria comprar o Fagner só se de repente o William foi embora. Então hoje, pelas informações do ESPN, caso o Cruzeiro realmente não fique com o Fagner, é o cenário que está parecendo que vai acontecer, ele terá que voltar ao Corinthians, ele tem contrato com o Timão, e também o mesmo ESPN informa que se o Fagner voltar para o Corinthians, provavelmente um acordo de rescisão amigável será discutido. Então, o futuro incerto do Fagner, que como eu disse, o jogador já completou mais de uma década com a camisa do Timão, mas hoje é um atleta que, pelo que se fala, dificilmente permanecerá no Corinthians no ano que vem, caso ele volte. A minha opinião quanto ao futuro incerto do Fagner é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que merece respeito, mais de uma década de Corinthians, atleta formado no terrão, cria do terrão. Só que eu vou ser sincero com vocês. A minha visão é que o ciclo do Fagner pelo Corinthians acabou. Sinceramente, eu não vou ficar aqui defendendo o retorno do Fagner e tudo mais, porque até a questão da dedicação Fagner Cruzeiro, eu vi diferente da dedicação no Corinthians. Por exemplo, um dos aspectos que eu particularmente sempre questionava o Fagner é a questão física. Ele parecia estar com a forma física longe do ideal. No Cruzeiro, o Fagner chegou, treinou e comparem, façam a comparação. Fagner Corinthians no ano passado com o Fagner do Cruzeiro no seu melhor momento antes da lesão. Então, ao meu ponto de vista, eu vi um Fagner muito mais dedicado ao Cruzeiro do que ao Corinthians, processo natural de uma pessoa que já estava há mais de 10 anos no clube. Teve a questão também envolvendo o filho dele, o Henrique Lemos, que começou na base do Corinthians, foi embora, claro, o Henrique totalmente correto em acompanhar a sua família, mas perdemos o lateral direito Fagner, que na minha visão até o ano passado era um dos líderes do grupo, e também acabamos perdendo uma grande joia da base, que é o filho dele. Caso o Fagner retorne e fique no Corinthians, claro que eu vou torcer muito para que ele se dê bem. Estamos falando do Fagner, jogador de Copa do Mundo, grandes títulos conquistados pelo Timão. Mas se for para mim decidir, alguém me perguntar, capitão, você gostaria que ele voltasse? Eu, sinceramente, no momento, eu diria para vocês que não. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de novas receitas, novo dinheiro entrando. Vamos falar sobre novas informações envolvendo o patrocínio Master do Espaço Master da camisa, pois tem informação que garante que o Corinthians colocou uma data máxima para receber as propostas oficiais para poder fechar um novo acordo milionário. Conforme estamos acompanhando, a diretoria do Timão vem trabalhando forte para atrair novas receitas, trazer dinheiro novo. O Corinthians está numa situação financeira muito complicada. Vejam os transfer bans. Por que transfer bans no plural? Já temos um que está desde o dia 12 de agosto pela compra não paga do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna. O Corinthians terá que pagar para poder voltar a contratar jogadores no início do ano que vem. Matias Rojas, poucos dias para entrar em acordo com ele, já tem a condenação do CAS. Se o Corinthians não entrar em acordo, será mais um transfer ban automático, no máximo até o dia 10 de novembro, então tem poucos dias. E ainda tem as outras situações. Rodrigo Garro, Tadjeres que não foi pago, compra do Martinez, compra do Charles, autor do gol de ontem, compra, aliás, empréstimo do Maicon, enfim, então o Corinthians que está com a situação complicada. Então precisamos de novas receitas. O Corinthians trabalha com duas frentes para trazer muito dinheiro. Dummy Rights da Neoquímica Arena e também o Espaço Master da camisa, que nesse mês de outubro a multa rescisória caiu de mais de 100 milhões
para 30 ou 40 milhões para que uma outra empresa assuma. O Corinthians notificou a Esportes da Sorte e o Corinthians está atrás de uma nova empresa que pague valores. Corinthians hoje, com a Esportes da Sorte, um contrato total de 309 milhões, 113 milhões por ano, contrato de 3 anos. O Corinthians quer dobrar os valores. O sonho da diretoria, a proposta que a diretoria do Corinthians gostaria de receber, está na casa de 700 milhões, mas a diretoria do Timão trabalha com algo na casa de 600, 620 milhões de reais, um contrato de 3 anos. Então, o Corinthians sabemos que já definiu a forma de envelope fechado para receber essas propostas, envelope fechado que o Corinthians não sabe qual que é a empresa e também as outras empresas não vão saber os valores que o Corinthians está recebendo, e pelas informações do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, o Corinthians definiu no máximo entre os dias 15 e 17 de novembro para receber a proposta máxima e fechar esse novo acordo. Volto a dizer, valores, o Corinthians quer dobrar o atual valor, estamos falando aí de algo na casa de 618 milhões de reais, calculando 113 milhões por ano da Esportes da Sorte. O sonho da diretoria seriam 700 milhões, então o Corinthians aguarda essas propostas até entre os dias 15 e 17 de novembro para definir de uma vez por todas. Pelo menos são essas informações do jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista. Vamos aguardar e torcer para que feche isso quanto antes possível. Afinal, a brecha da multa rescisória já está acabando. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho é a seguinte. Primeiramente, eu entendo o ponto de vista da diretoria do Corinthians. O Corinthians não quer que isso se arraste por muito tempo. Por quê? Daqui a pouco é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e ainda o Corinthians não conseguiu definir um novo acordo. Então, a diretoria também tem pressa pela questão da necessidade de entrar mais dinheiro. Falando dos valores, atualmente são 103 milhões por ano da Esportes da Sorte, contrato de 3 anos, então estamos falando de 309 milhões. Claro que o Corinthians quer aumentar os valores, principalmente depois dos valores que o Flamengo fechou com a Betano. Quando o Corinthians fechou no ano passado aquele acordo com a VaiDebet, o Flamengo também passou a correr atrás para aumentar os seus valores. Então é assim que as coisas acabam funcionando. Corinthians quer o dobro, então analisando os valores hoje da Esportes da Sorte, estamos falando de 618 milhões. O Corinthians aceitaria 600 milhões, 200 milhões por ano? Eu acredito que sim, pela necessidade financeira. O sonho da diretoria do Corinthians são 700 milhões, então o Corinthians aguarda propostas a partir de 600 milhões, gostaria de fechar por 700, sabemos que essas negociações, aí que entra o principal, elas são complexas, são negociações difíceis, não dá de repente para você definir o que o Corinthians pode ter definido, o prazo máximo para receber todas as propostas e aí olhar os envelopes, uma proposta atrativa, o Corinthians fecha. Quais são as empresas? Por enquanto que nós tivemos informações, a Betano fez proposta, a Esportes da Sorte não quer sair e a BYD recebemos informações do Pedro Ramiro. Eu havia avisado vocês anteriormente que existiam possibilidades do Corinthians voltar a conversar. Então, o Pedro Ramiro informou que o Corinthians voltou a conversar com a BYD, mas não tivemos informações de proposta. Enfim, volto a dizer, são negociações difíceis e eu particularmente fico meio assim com essa data, porque a partir do dia 1º de novembro a multa rescisória sobe de novo. Entenderam? Então, vai para mais de 100 milhões. Aí fica difícil, pelo menos ao meu ponto de vista. O Corinthians teria que correr atrás nesses próximos dias. O mês está acabando. Então, não sei sinceramente qual que é o planejamento em relação a tudo isso, mas vamos aguardar e vamos torcer e torcer muito para que o Corinthians consiga fechar um grande acordo e que novas receitas cheguem no clube absolutamente o quanto antes possível. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo,
Fagner, o que vocês pensam? Gostariam que ele voltasse para o Corinthians no ano que vem? E quanto a esses números do Memphis, 3 meses sem nenhuma participação em gol com a camisa do Corinthians. E essa informação de que a diretoria do Timão definiu data para receber as propostas oficiais e assim definir um novo acordo milionário do espaço master da camisa. O que vocês pensam? Será que realmente um grande acordo de patrocínio poderá acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!